Não é possível. Nesse vídeo eu vou trazer os assuntos que pararam o Brasil logo no início da semana e alguns deles são perturbadores para os são paulinos. Tá preparado, né? Então vamos lá. Acredite se quiser. O Flamengo tá de olho no Jonathan Calleri. Ele já deixou claro que ele quer a contratação do Calleri, atacante do São Paulo. Já te mostro esse vídeo completo, vou falar das possibilidades dele ir ou não para lá e vou dar a minha opinião. E vou falar também de uma suposta alfinetada do Lucas Moura no Luciano, que já está dando o que falar nas redes sociais, e do Lucas Lima como o camisa 10 do São Paulo. Será que daria certo? O que você acha do Lucas Lima? Comenta aqui embaixo. E antes de mergulhar nas pautas desse vídeo, peço por gentileza que você deixe o like, se inscreva no canal. Se você não me conhece, meu nome é Renato, fanático pelo São Paulo, mas eu falo de futebol sem clubismo. E isso é muito difícil de ver. Eu sou praticamente uma raridade. São Paulino ou não, você é muito bem-vindo aqui e em todos os meus projetos no YouTube e nas redes sociais. E um recado rápido e muito importante para você que quer passar o Natal com dinheiro no bolso, né, para dar presente, forrar a mesa de Natal, comprar aquela bebidinha. Antecipe o seu FGTS com a Mais Ágil Consultoria. Se tiver dinheiro lá, eles vão colocar essa grana no teu bolso em até 24 horas. É tudo muito simples, é só você clicar aqui no título do vídeo, vai abrir a descrição. É o primeiro link, tá? Você vai falar diretamente no WhatsApp da Mais Ágil. Então seguimos com os assuntos e bora falar da suposta alfinetada do Lucas no Luciano. Rapaz, isso é perigoso, hein? Se realmente o Lucas Moura deu uma alfinetada no Luciano, o Luciano é um dos maiores paneleiros que já passaram pelo São Paulo. É um dos líderes desse plantel. Né? Contrapartida, o Lucas é um dos ídolos do São Paulo, principalmente da nova geração. Isso pode dar uma treta, não pode? Pois bem, primeiro vamos analisar o que foi dito e depois eu vou dar a minha opinião sobre, tá? Roda aí. Eu acho que é a característica do nosso time, né? Que é um time muito agudo pelas pontas, né? Quando eu jogo ali pela ponta, o Ferreira do outro lado, ou o Eric, ou o Rato, tá? É um time que tem essa característica, né? A gente não tem esse meia que pensa o jogo, que acha esses passes assim, né? O camisa 10 clássico mesmo, né? O Luciano é um grande jogador, mas até para evitar essas polêmicas de vocês, é um grande jogador, mas ele tem uma característica mais de finalizador, né? Mais de jogar perto do atacante ali, tanto é que os números deles estão aí, né? Fazedor de gols, então ele não tem essa característica. E a característica do nosso time. Se houve uma alfinetada, essa alfinetada foi no Zubeldia, porque o Zubeldia que escala o time desse jeito, não é verdade? Mas não teve alfinetada nenhuma. O Lucas foi sincero, e o próprio Luciano sabe que ele não funciona bem naquele meio campo. Tá, o Luciano é para jogar um pouco mais avançado, como segundo atacante. Só que contra a partida, existem duas situações que não podemos ignorar. A primeira é bem objetiva. O Luciano é simplesmente o artilheiro do São Paulo na temporada. Definitivamente não tem como deixar esse cara no banco de reserva. E aí a gente já emenda com a segunda situação. O São Paulo não tem um camisa 10. Vai colocar quem para jogar ali no meio? O Zubeldia já tentou colocar até o Lucas Moura lá e não deu certo, né? Todo mundo achava, inclusive eu, falei muito nisso, né? Que deveria experimentar o Lucas como camisa 10. Né? Provavelmente ia render. Mas não rendeu, a verdade é essa. Acabou com o futebol do Lucas. Agora que ele está melhorando, vai colocar ele como 10 do São Paulo? Não tem cabimento. E sabe quem tem poder para tirar o Luciano daquela meia, já que o Rogério Ceni não conseguiu, o Dorival também não, o Carpini tampouco e o Zubeldia não tira, nem por reza? É simples, a diretoria do São Paulo. Como? Contratando um camisa 10. E o Júlio Casares falou em uma entrevista que está atrás de um camisa 10 de ofício, junto com o lateral direito e um lateral esquerdo, não é verdade? Só que é o seguinte, é difícil de encontrar um camisa 10. E quando você encontra é muito caro. Muito raramente vai cair um Garro no colo do clube que nem caiu no do Corinthians. Né? O Garro joga demais, convenhamos. Esse é um camisa 10 que combinaria com o São Paulo, mas foi um achado para o Corinthians. E se puxar no histórico aqui do canal, além do Garro, eu já falei sobre mais dois jogadores para trajar a camisa 10 do São Paulo. E os dois caras, a turma reclama da idade, fala que os jogadores estão bichados, né? Só que os caras vêm jogando muito bem. Um tá na Série A e o outro foi a sensação da Série B. O da Série A é o Paulo Henrique Ganso, né? O cara arrebentou no Fluminense. É que o Fluminense não se ajuda, entendeu? O Paulo Henrique Ganso parado, com um simples passe, ele acaba com o jogo. E a sensação da Série B foi o Lucas Lima, jogador do Santos, que foi emprestado para o Sport, que não estava rendendo lá no time da Vila Belmiro. E na época que o Santos colocou ele na prateleira, eu falei, né? Quem é seguidor antigo do canal sabe. Poxa, o São Paulo poderia aproveitar e pedir o Lucas Lima emprestado. Por que não tentar? E na ocasião eu até brinquei. Já que não tem dinheiro para contratar o Neymar, traz o amigo dele. Tá aí. O cara foi o líder de assistência dessa Série B. Certo? E nesse último jogo aí, né? No jogo da última rodada, foi Sport e Santos.
O Sport teve que pagar R$ 500 mil para o Santos para o Lucas Lima jogar. O Sport ganhou de 2-1 com 2 gols do Lucas Lima. Além de ser líder em assistência, o cara sabe marcar gols e chamou a responsabilidade para ele. Eu não estou querendo dizer que o Lucas Lima é o maior camisa 10 do futebol mundial. E também não quero comparar o Lucas Lima com os outros camisas 10 que já passaram pelo São Paulo, certo? Mas eu estou falando do momento, do presente. E o futebol é isso, né? É o daqui para frente. E o Lucas Lima talvez seria uma oportunidade de mercado, né? Jogador de 34 anos, é a idade que o São Paulo gosta. Passou de 30 anos, a diretoria está contratando. Só que é o seguinte, o contrato dele com o Santos vai até abril, né? E com o Sport termina no final do ano, contrato de empréstimo. Logo, ele já pode assinar um pré-contrato. Mas é muito capaz que a diretoria do Sport contrate em definitivo o Lucas Lima, né? Porque se deu certo, por que não segurar o cara? Mas se deixar escapar, e dependendo do salário, por que não tentar? Você concorda comigo ou não, né? Você acha que o Lucas Lima cairia bem como camisa 10 do São Paulo, ou você quer vê-lo longe do tricolor? Escreve aqui embaixo. Seja como for, a diretoria precisa correr atrás desse 10 aí para servir o Caleri, né? Senão a gente não pode mais cantar aquela música Toca no Caleri que é gol, porque o cara tá de mal a pior. E só para atualizar, o Jonathan Caleri não marca gol no Campeonato Brasileiro desde a primeira semana do mês de agosto no jogo contra o Flamengo. Jogo esse que o São Paulo ganhou de 1-0 com o gol dele. E se tem uma coisa que o Caleri gosta é fazer gols contra o Flamengo, né? Você reparou nisso? E olha que curioso, o Flamengo tá de olho nele. Renato, mentira isso, é fake, fake. Dá uma olhada. Trouxe aí uma informação lá no Mundo GV, convido você a acompanhar a nossa entrevista lá com o Getúlio Vargas no Mundo GV. E lá eu trouxe uma informação exclusiva, que foi uma conversa que eu tive com o presidente Rodolfo Landim lá no Uruguai, no hotel do Flamengo, na concentração do Flamengo, onde ele me garantiu que sonha com a contratação do atacante do São Paulo, tá? Se o Landim continuar, ele já deixou claro que ele quer a contratação, né? Ele comentou com a gente ali eu não me lembro se a Raíssa estava do lado, mas eu lembro que o Rafa estava, a gente estava ali na concentração do Flamengo, e ele conversou tranquilamente, falou, olha, tem um cara que eu sonho há um tempão de contratar pro Flamengo, que eu gostaria muito de tentar pro ano que vem, se eu continuasse, era o Caleri, atacante do São Paulo. Ele falou, né, do Caleri, atacante do São Paulo, é bom cabeceador, finaliza muito bem, era o substituto ideal pro Gabigol. Ele falou isso pra gente lá, no hotel do Flamengo, no Uruguai. E eu deixei isso guardado, esperei essa definição, se o Gabigol ficava ou não. Agora que o Gabigol vai sair e que estão aí cogitando a possibilidade de o Flamengo contratar um substituto, a gente traz essa informação de que o Jonathan Caleri do São Paulo interessa o Flamengo. A questão é, jogador caro, não vai ser fácil tirar o Jonathan Caleri, que tem contrato longo ainda, até o final de 2026, com o São Paulo, né? Tem 31 anos, não é um jogador que o Flamengo vai revender, mas eu gosto muito, né, do Caleri, né? Mas mediante a essa notícia, parece que a torcida do Flamengo não gostou, né? Eu estava lendo lá os comentários, até coloco na tela aqui para você dar uma olhada, ó. A torcida não aceitou muito bem, né? Existem uns ou outros lá que gostaram da ideia, mas com certeza a maioria nem entendeu o porquê. Por que o Flamengo contrataria o Jonathan Caleri para ser reserva do Pedro? O Caleri não ia ser titular e botar o Pedro queixada no banco, porque o Pedro joga muito bem. O Pedro é aquele típico centroavante que faz gol, não importa as condições do passe, ele se faz. E o Caleri, dizem que ele não está fazendo gol pela falta do camisa 10, mas eu já vi o Caleri perder gol sem goleiro contra o Botafogo, né? Frente a frente lá no Engenhão, de cara pro goleiro. O Caleri é um cara que perde muito gol, mas os fãs do jogador não conseguem enxergar esse tipo de coisa, né? Uma coisa que está tão clara para todo mundo. E mesmo assim, eu não estou questionando a qualidade do Caleri, ele é muito bom para nós, né? Para o São Paulo. É um cara muito querido, tem identificação com a torcida, eu respeito demais ele, apesar da má fase. O cara já fez muito por nós, né? Poderia fazer mais, mas agora o cara está na má fase, a gente tem que estar fechado com ele. Mas isso não nos impede de criticá-lo, tá bom? Porque nós somos criticados nas nossas profissões. Por que ele não pode ser? Mas enfim, a dúvida do povo é que o Flamengo tem condições de contratar um centroavante melhor do que o Caleri. E vale lembrar que o Caleri só funciona no São Paulo, e ainda assim até a página 5. E a pergunta do milhão, então por que o Flamengo quer tirar o Caleri do São Paulo? Olha, eu vou dar a minha opinião. Primeiramente, o Caleri não vai para o Flamengo, certo? Uma coisa é o Landim, o Marcos Braz, né, a diretoria do Flamengo querer o jogador. Só que existe um contrato, né? O Caleri tem um contrato com o São Paulo, e para quebrar esse contrato, o Flamengo vai ter que desembolsar um valor exorbitante. E aí não vale a pena, né? Se fosse só levar para lá e pagar o salário, ok. Mas pagar uma quebra de contrato aí ficaria inviável. E o Caleri tem essa identificação com o São Paulo, falou que quando saiu do São Paulo queria encerrar a carreira no All Boys, que é o clube que revelou ele
lá na Argentina, certo? Que é o clube do coração dele. E é isso, fica impossível, certo? Mas o fato do Flamengo querer tirá-lo do São Paulo, eu presumo que seja justamente por isso, porque o Caleri prejudica muito o Flamengo quando o Flamengo joga contra o São Paulo. Ele gosta de marcar gols no Flamengo, entendeu? É que nem o Caio Paulista, ele gastava o futebol em cima do Palmeiras, e o que a Leila fez na primeira oportunidade? Tirou o Caio Paulista de circulação, né? Levou ele para lá, joga de vez em quando, certo? E parece que vai para o Grêmio, né? O Palmeiras está querendo trocar os jogadores ali, mas está claro e evidente que o Palmeiras fez foi tirar o Caio Paulista de circulação no futebol. Então fica tranquilo, São Paulino, por mais que isso mexa com a nossa paz, o Flamengo não vai conseguir tirar o Caleri de São Paulo e nem ele gostaria de jogar lá. Gostaria muito que você deixasse a sua opinião sobre isso aqui embaixo, tá? E um detalhe, se você ficou até esse momento do vídeo, vamos dar uma bugada em quem está lendo os comentários e nem chegou até esse momento. Escreve aqui embaixo, o Palmeiras não tem Mundial. Fui.